Atos, capítulo de número 3, o versículo é o de número 6, que diz assim: Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Pode sentar. Estamos diante de um texto que se cumpriu quando o profeta Joel profetizou, dizendo que haveria um dia que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. E nós entendemos que essa profecia que Joel profetizou se cumpriu através da vida de Jesus Cristo. Porque se não fosse a vida de Jesus Cristo, nem eu e nem você teria recebido de Deus essa dádiva, esse presente. Se não fosse a vida de Jesus Cristo, nenhum de nós teria recebido de Deus esse Espírito. E talvez em nosso meio tenha alguma pessoa dizendo, imaginando, que está se falando do falar em línguas e mistério. Não. Está se falando em receber de Deus o seu Espírito. O Espírito de adoção. O Espírito de filho. De ter direito de ser chamado Filho de Deus. E através de Jesus, você recebeu esse Espírito. Você recebeu. O que às vezes nós não entendemos é que temos esse Espírito, esta alegria, esta paz, este amor, e chegamos num culto como hoje, como esse, ficamos entristecidos, cabisbaixos, preocupados com algumas coisas, ficamos despercebidos do Senhor, ficamos conversando por um lado para o outro, sendo que aquilo de mais precioso Deus ele derramou sobre a sua vida, que é do seu Espírito, da sua paz, do seu amor. E é certo que o texto fala também quando muitos dos que estavam em oração contínua, ou seja, muitos dos que estavam com o coração aberto, com a sua vida entregue, adorando ao Senhor, desceu do céu
desceu do céu fogo, e todos foram cheios do seu Espírito, e muitos e todos falavam novas línguas. Novas línguas. Então eram pessoas carregadas de amor, carregadas de fé, de esperança, da certeza do Deus que servia. E olhe que eles ainda não tinham recebido de Deus aquilo que eu e que você recebemos hoje. Porque uma coisa é crer em Jesus Cristo depois que Ele ressuscitou e Ele mesmo entrar na sua vida, entrar no seu coração. A outra coisa é você crer em um homem que andava com seus pés no chão, vestido com suas roupas simples. O povo que estava ao redor ainda não tinha recebido desse Espírito, mas acreditava que ali naquele homem estava a solução de tudo que eles precisavam. De tudo que eles precisavam. E por isso ele seguia. Ele seguia. E hoje eu e você e muitos não queremos seguir. Não queremos seguir, não sentimos desejo, sentimos desânimos. Mas uma coisa eu tenho para dizer a você nesta noite: a paz, a alegria que você sente é o Espírito de Deus que está na sua vida. É o Espírito de Cristo que está na sua vida. É certo que nós somos seres humanos. É certo que nós somos fracos, somos falhos. Falamos muitas coisas que não devemos. E por isso muitas das vezes entristecemos o próprio Espírito, o Espírito que habita em nós. E é por isso que muitas vezes quando a gente chega num culto como hoje, chega meio triste, cabisbaixo. Mas o que me chama a atenção nesse texto que a gente leu é que Pedro e João, eles já eram acostumados a passar e ir àquele templo orar. Eles já eram acostumados. E se eles já eram acostumados a ir àquele templo orar, eu tenho certeza e absoluta, porque o texto revela isso, que todos os dias de adoração a Deus, lá naquela porta do templo, estava um homem coxo pedindo esmola. Peraí, mas Pedro e João sempre viu aquele homem lá. Sempre tem visto aquele homem lá. Passava, talvez nem olhava, mas via, porque todo dia ele estava lá naquela porta. E aí a gente vai entender que depois que acontece o derramamento do Espírito, aonde muitos começaram a falar em línguas, agora a gente vai observar uma grande diferença em Pedro e João. E a diferença é que quando Pedro e João vai entrando no templo para orar ao Senhor, para buscar o Senhor, aquele homem que estava coxo, pedindo esmola, estava exatamente no mesmo lugar. Pense aqui comigo. Pense na situação
de um coxo. Pense na situação de um coxo que teria que mendigar, que teria que pedir esmola para sobreviver. Se a gente observar os tempos antigos, a cultura daquela época, era muito difícil ver dinheiro, moeda circulando como se vê no dia de hoje. Era muito difícil. Então as pessoas viviam à base de trocas, troca daquilo que colhia para sobreviver. Então pense aqui comigo uma pessoa sem emprego, sem trabalho, sem poder plantar para colher, a forma que esta pessoa poderia viver em um ambiente e numa época como esta, ou como aquela. Mas ele estava lá, perseverando, todos os dias, na porta do templo, pedindo esmola. Mas como eu disse antes, nós observamos no texto que depois que Pedro recebe a dádiva do Senhor, que ele vai passando naquele mesmo lugar aonde ele sempre passava, ele agora começa a enxergar a necessidade daquele coxo. Ele começa a enxergar a necessidade daquele coxo. E aí o que é que eu entendo no texto? Eu entendo no texto que a pessoa que já recebeu de Deus o seu Espírito começa agora a ter uma visão diferente. A pessoa que recebeu de Deus o Espírito começa a enxergar a necessidade do próximo, a necessidade daqueles que padecem, daqueles que têm fome, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão passando por situações muito difíceis. E eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui já recebeu de Deus este Espírito. Aí eu faço uma pergunta para você nesta noite, igreja. Será que vocês estão como Pedro e João? Ou será que vocês estão como aquele coxo? Será que você está com a visão de Pedro e de João, para que quando nós chegarmos num culto como esse, se alegrar na presença do Senhor? Será que nós estamos com a visão de Pedro e João de quando ele recebeu de Deus o presente? Para olhar a necessidade daqueles que precisam? Eu digo para você nesta noite, igreja, o Espírito que habita em você, o Espírito que habita na sua vida, ele é capaz de suprir, e tenho certeza que supre todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Ele supre a minha. Se vocês analisar, talvez tem pessoas pensando que para mim está sendo fácil, mas não está sendo fácil para mim. Eu confesso a vocês que para mim não está sendo fácil, mas eu tenho certeza de uma coisa: ele sempre supre as minhas necessidades, sempre supre, e tenho certeza que está suprindo a sua. Porque se ele está suprindo a sua necessidade, então você não está como esse coxo. Você está como Pedro e João. Você tem a visão do céu. Você tem a visão de Deus. Você tem a visão do Espírito Santo. Glória a Deus. Você sente a paz do Espírito Santo. Você veio aqui nesta noite para ouvir uma palavra dele.
Você veio aqui nesta noite para sentir a presença dele. Você veio aqui nesta noite para ouvir ele falar com você. E ele está falando através da sua palavra que o Espírito dele habita em você. Ele está falando que o Espírito dele habita em você. Interessante que antes de Pedro, muito antes de Pedro receber o Espírito, a graça, eles estavam em reunião com o Senhor e o Senhor ensinava algo para eles. E um deles disse assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E o Senhor disse para eles: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e você disser a esse monte: arranca-te daqui e precipita no mar, crendo, isso acontecerá. Então, o Espírito de adoção de Deus que habita em você, igreja, é o Espírito que te trouxe fé. O que falta às vezes na vida de algum é falar com fé, é exercer a fé, é deixar a fé brotar no coração e ministrar a palavra com fé para que Deus venha fazer acontecer. Porque a palavra de Deus diz que é impossível agradar ao Senhor sem fé. Sem fé. Então, nós temos fé. Nós temos fé. Nós temos alegria. Temos a esperança que um dia iremos encontrar com o Senhor. Nós temos a certeza e a convicção que um dia iremos morar no céu, porque se não fosse assim a gente não estaria aqui. E se a gente vê o texto, aquele coxo, tudo que ele pensava era apenas mendigar. Ele não tinha esperança nenhuma. Ele não tinha expectativa de vida nenhuma. Você não, você é cheio de expectativa de vida. Você é cheio de esperança. Mas aquele coxo não, aquele coxo ele não tinha isso que eu e que você tem. Ele precisava ser carregado pelos braços de alguém para mendigar. E quem sabe até sustentar sua família. Quem sabe até sustentar sua esposa ou seus filhos, não sei. Mas era uma situação muito difícil. E aí a gente vai ver que quando Pedro passa, mais uma vez ele começa a enxergar com a visão de Deus. Acredito eu, que muitas das vezes Pedro deu esmola àquele homem. Acredito eu que muitas das vezes Pedro deu esmola àquele coxo. Só que depois que Pedro recebeu do Senhor a graça como você, ele passa, olha, e aquele coxo simplesmente olha para Pedro e João e pede a esmola. Ele esperava receber uma moedinha. Ele esperava receber
algo terreno. Ele esperava receber algo que pudesse levar para o seu ventre. Mas Pedro e João, com a visão do céu, ele olha para aquele homem coxo e diz: olha, não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo. Eu não sei se aqui em nosso meio tem alguém como aquele coxo, parado, sem esperança, sem expectativa. Eu não sei se aqui tem alguém que já recebeu de Deus o presente e mesmo assim ainda está como aquele coxo, sem poder andar, sem poder desenvolver. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: levanta e anda. O Senhor está dizendo para você nesta noite: levanta e anda. Levanta e anda. Às vezes eu tenho me entristecido com algumas pessoas, porque ainda está com um coxo, não crê naquilo que está escrito, não acredita naquilo que está sendo pregado. Quando o ministro ministra algo na vida, não toma posse daquilo, não acredita que é Deus que está falando. E por causa desta razão de não acreditar, de não dar crédito, de não entender que é Deus que está falando, permanece coxo, igreja. O que você precisa entender é que na hora que a palavra está sendo pregada, não importa por quem seja, você precisa acreditar que é Deus que está falando na sua vida, que a palavra está sendo ministrada na sua vida, e que se a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, eu tenho certeza que Deus ela está falando comigo e está falando com você nesta noite. Levanta e anda. Levanta e anda. Não fique mais coxo. Não permaneça mais coxo. Porque o Espírito de vida habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Então não permaneça prostrado, não permaneça parado, mas simplesmente devemos fazer como o coxo, depois que ele recebeu de Cristo a graça. Você sabe o que foi que aconteceu quando ele recebeu de Cristo a graça? Se você ler mais abaixo o texto, você vai ver que ele levantou, ficou de pé e saiu pulando e gritando e louvando a Deus. Pulando, gritando e louvando a Deus. E você, igreja, tem motivo de sobra para estar pulando e louvando ao Senhor. Então louve a Deus.
levanta e anda, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele é na tua vida. Amém, igreja? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo abençoe sua igreja.